todos. Bom dia a todos, né? A graça e a paz, Senhor Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Bom dia também aos que estão aí remotamente. Queridos, nesta manhã gostaria de ler o livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Bom, a palavra de Deus nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra nesta manhã, que de fato ela seja alimento para a nossa alma, seja para a edificação da Tua igreja, que sirva também, ó Deus, que seja útil para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. E também, ó Deus, seja um incentivo para que a Tua igreja, cada um de nós, possa estar sempre disposto e ágil para anunciar a Tua palavra, anunciar Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O tema de hoje é: quem tem só a Jesus tem tudo. Não entendi. Poderia explicar? Esse é o tema. Tá, é meio diferente, né? Tema assim, tá querendo fazer diferente, né? Não, é para realmente aguçar, né, o espírito daquele que está ouvindo, né? Para que ele não seja apenas um espectador presencial, nem tampouco um telespectador youtubal, né? Muito bem, então vamos lá, gente. Então vamos explicar, né? Porque a declaração aqui diz: quem tem só a Jesus tem tudo. Vamos lá. No relato bíblico de hoje, Pedro e João superaram as expectativas do homem coxo de nascença. Né? Coxo, né? Depois o doutor Edson poderá me corrigir, né? Porque é bem da área dele, então se eu der um deslize aqui, depois ele, né? Ele pode fazer o favor de corrigir, mas
Coxo é exatamente aquele aleijado que não é, ou não se firma num pé, né? E aí então ele fica dançando, né? Por isso quando Josué, né, falou para o povo de Israel: até quando cocheareis? Cocheareis entre Deus e Baal, né? Então, até quando? Vocês vão ficar de um lado para Deus, aí, opa, do outro lado para Baal? Que negócio é esse, né? Firma aí, né? Firma a tua decisão. Né? O coxo, ele não tinha firmeza, então, e ele era de nascença, então ele era constantemente carregado, todos os dias, porque aqui diz que, né, diariamente a igreja se reunia no templo, diariamente se reunia no templo. A gente pode ter a impressão de que, puxa vida, Pedro e João estavam ali naquela bela tarde de domingo. Não, era um dia de semana mesmo. Eles estavam ali para o culto de oração. E aí então colocaram ali ele no templo, no pátio, ali na entrada do templo chamado Formosa. E aí então veja, ele chegou lá e este coxo foi levantado, teve suas juntas firmadas, começou a andar e a pular. Quem foi o autor desta obra miraculosa? Não foi Pedro e João, foi Jesus. Quem Jesus usou para esta obra? Pedro e João. O que eles tinham para dar ao homem que pedia esmolas dia após dia? Não tinham ouro nem prata, não tinham dinheiro, não tinham moedas naquele momento em que se dirigiam ao templo para o culto de oração das 15 horas. Mesmo não tendo dinheiro, embora não fossem médicos, nem políticos ou pessoas de influência social, eles deram o que eles possuíam. A única coisa que eles possuíam era Jesus. Pode ser que você ainda esteja confuso, pois no meu dia a dia, no seu dia a dia, embora eu e você tenhamos a Jesus, precisamos ter pelo menos 3 refeições diárias. Pelo menos. Não é? Precisamos ter roupas. Precisamos ter um carro, uma condução própria, ou dinheiro ou bilhetes para transporte coletivo. Precisa ter uma boa assistência médica e não só assistência médica, né? Saúde para correr atrás do dinheiro, não é isso? Não tem um velho ditado, né? Tendo saúde, né? A gente corre atrás do dinheiro, é isso? Não é o ditado popular? Tem que ter dinheiro para pagar a escola dos filhos, pagar a sua faculdade, ter uma profissão que você goste e seja rentável, dinheiro para viajar de vez em quando, conta bancária estável, etc. Eu e você precisamos de muitas coisas. Temos a Jesus, mas a gente precisa de coisas, outras coisas, a gente precisa. Então você poderia argumentar que Jesus é o mais importante, mas não é tudo. Bom, sim, entendo esses argumentos, mas imagina, se você não tiver a Jesus, tudo que você tem, tudo que nós temos, se nós não tivermos a Jesus, tudo que nós temos é como se nada tivéssemos. Pois, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Mas se no nosso viver, Jesus for o dono da nossa vida, nada vai nos faltar do que nós precisarmos. E o que você tiver, você irá agradecer a Deus, o autor da vida. A falta de gratidão, muitas vezes, demonstra que nós
né, nós não estamos contentes com o que Deus permitiu que nós tivéssemos. Por isso, há pessoas que têm muito em comparação com os que têm pouco, mas acham que ainda está faltando, né, está faltando alguma coisa, está faltando algo mais. E não se satisfazem ou nunca se contentam com o que têm. Falta de gratidão, né? Alguns podem dizer, não, isso daí não é falta de gratidão, é inconformismo e não comodismo. Né? Mas imagina, né? Se for não conformismo, não comodismo, não é? Então, qual é o teto? Qual é o teto para se dizer, agora eu estou satisfeito? Quem não tem gratidão, não tem teto. E nem o céu é limite. Né? E, se nós morrermos com Jesus, Deus, em Cristo Jesus, irá nos ressuscitar naquele dia, para que vivamos eternamente com Deus e com todos os santos. Então, quem tem Jesus tem tudo, porque embora não tendo nada, mas possui tudo. É bíblico isso? É. Não é? Alguém talvez saiba de cor, né? Onde é que Paulo declarou isso daí, né? Não é? Ali, ó, vou dar uma pista, hein? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, aí você vai lá, dá aquela lida e tal, né? Eu não vou dizer o versículo porque eu não estou lembrado agora. Tá bom? Mas acho que lá pelo versículo 8 você encontra lá, beleza? Bom, e se você é de Jesus e deixa que Ele seja o seu Senhor e Salvador, você deve ter entendido, não é, que só Jesus satisfaz e nada mais. Mas se você não entendeu ainda, pode procurar qualquer pessoa desta igreja, seja algum pastor, ou líder, ou até mesmo a pessoa que te convidou a ouvir esta mensagem. Pergunte para ele, Jesus te satisfaz? Você está contente com a tua vida? Ele vai te responder, estou plenamente satisfeito. Agora, se ele não te responder isso daí, né, não se conforme, procure outros também que possam te ajudar a ter uma resposta melhor. Tá bom? Né, traga ele junto também, que a gente vai conversando aí, legal. Bom, ok, então, se você, né, disse, não, realmente agora estou convencido que só Jesus é que me satisfaz. Só Jesus. Tem uma música no Cantor Cristão que diz, Cantor Cristão, não, é Inário Hollins, desculpa, deu um... Bom, não sei se também tem no Inário Hollins, mas eu sei que tem no Cantor Cristão, que diz, né, ainda que eu venha morar em um alto monte ou à beira-mar, e seja numa gruta, né, e essa gruta seja boa ou ruim, com Cristo aí é céu para mim. Lindo, né? Lindo. Tem gente que mora numa mansão, mas o coração está ali faltando alguma coisa, porque não foi preenchido por Jesus. Tem gente que mora num casebre, mas está cheio de alegria, porque tem Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se você sentiu no seu coração de dar glória a Deus, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus, é isso aí, não é? É isso aí, glória a Deus, amém? Então, bom, mas vamos ver ainda neste relato, Pedro, veja, no versículo 4, Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós. O que podemos aprender aqui? A busca da igreja, que é para buscar todas as pessoas do mundo, essa busca tem que ser
pessoal, hein? Pessoal, né? E não mecânica e automática, como ocorria diariamente para com aquele coxo. No geral, né, as pessoas davam esmolas, o faziam porque entendiam que era um ato meritório na religião judaica. Entendeu? Olha, dar esmolas empresta a Deus. Tipo isso, né? Se você dá aos pobres, você empresta a Deus. Então, na cabeça dos seguidores do judaísmo, né? Eles tinham essa. Ou eu dei esmola. Conta bancária celestial está engordando. Né? Então, era algo meritório, tá? E aí, então, né, só que a igreja deve olhar para a pessoa que está, atenção, hein? A igreja deve olhar para a pessoa que está invisível aos olhos de muitos, porque muitos só enxergam as necessidades da pessoa e os defeitos que ela possui, mas não detêm o olhar para a pessoa em si e para o que Deus pode e quer fazer na vida dela. Quando as pessoas olhavam para o coxo mendigando esmolas, as pessoas olhavam quem? Alguém que precisava de esmolas. Então, se você não tivesse dinheiro, você não poderia fazer a vontade religiosa para com aquele que estivesse sentado lá. Mas Pedro e João, que tinham Jesus e não tinham dinheiro, falaram, bom, eu não tenho dinheiro, mas o que tenho eu te dou. Então agora você vai levantar em nome de Jesus. Quem tem só a Jesus tem tudo. O Jesus que Pedro e João tinham curou o coxo, que começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Pulando, gente, pulavam assim, tal, tal. Na Bíblia em japonês, está escrito assim, Tobi Hashiri Mawatatato, não é? Isso aqui está parecendo um culto pentecostal, né? Porque tem línguas. Então, gente, mas só que o que está dizendo ali? Que ele pulava e rodopiava, pulando, louvando a Deus. Imagina ali, né? Num culto, ali no templo de Jerusalém, né? Ter assim uma movimentação de dança no espírito. Quebrou todos os paradigmas, né, de uma liturgia cultica, né? Acabou. A ordem do culto ficou toda desordenada. Acabou. Veja, queridos, que a cura foi dada, mas o coxo não ficou só contente com a cura. Por saber que foi curado na autoridade de Jesus, isso resultou na alegria saltitante que o fez entrar no templo para cultuar a Deus. O coxo entrou onde, gente? O coxo entrou no culto. Oh, glória a Deus. Ele, quando foi curado, Pedro e João, né, entraram e ele entrou junto. Pedro e João falaram, peraí, você entra no culto não. Fica aí e tal, ou vai para tua casa, porque hoje já deu, né? Não, ele entrou no culto. O que isso significa? O que isso significa, queridos? Muito importante aqui essa palavra, culto. A igreja do Senhor Jesus é alegre, é vibrante, é formada por pessoas que cultuam a Deus com pulos de alegria. O culto cristão deve ser feito com ordem e decência, sim, mas não teve
como impedir que um coxo que passou a andar e pular ficasse sentadinho, como se nada tivesse acontecido com ele. Opa, tá pulando aí, calma aí, ordem e decência no culto, fica aí sentadinho. Não conseguiu. Ele no Espírito, o Espírito estava fazendo ele cheio de alegria ali, mas ele entrou no culto. E o culto ficou um culto alegre, vibrante, cheio do Espírito Santo e cheio de gente contrária também, né? Os que são curados, restaurados, perdoados, convertidos, deverão ser conduzidos ao culto da igreja. Pessoal, a gente estava ali, né, no Rádio Taisô, tal, aí uma pessoa, né, chegou e falou assim, puxa vida, eu quero saber mais de Jesus, eu quero aceitar Jesus. Pronto, amém. Para onde ele deve ser direcionado primeiro? Para o mais alto. Culto, aí, para o culto, queridos. Parceiros de oração, fazendo aquele ministério abençoado de oração, unção, cura, restauração, libertação. Aí a pessoa se libertou, foi curada e tal. Para onde ele deve ser conduzido? Culto. Glória a Deus. Maravilha. Oh, glória a Deus. Célula dos jovens, né? Tá ali, pessoal jogando, tal, jogando aqui, jogando acolá, depois vem a palavra, vem a devocional, aí o jovem estava lá visitando e tal, online, tudo bem e tal, aí ele ficou mais interessado em conhecer a Jesus. Para onde que ele deve ser destinado? Culto, pode ser culto dos jovens, tudo bem. Está ali no Zoom, o Bosque Kids lá e tal, e dança para lá, dança para cá, né? Aí conta a história, a criança ficou interessada. Eu quero conhecer mais a Jesus. Para onde é que ele deve ser convidado a estar? Culto infantil, ainda não voltou, mas há de voltar. Culto. Diariamente, unânimes, diz o capítulo 2, versículos 42 em diante, lá pelo versículo 46, unanimemente estavam ali onde? No culto e de casa em casa. Mas hoje a gente vai falar do culto, porque o texto só está falando de culto aqui, tá? Então, Então ainda não chegou na célula, não chegou nos grupos pequenos, por enquanto é culto, tá bom? Culto, gente. No templo. Que maravilha, olha. A igreja deverá acolher a todos no culto. Veja bem, é verdade que uma pessoa tenha se convertido com o trabalho dos parceiros de oração, foi curada e ministrada nas suas necessidades. Essa pessoa com certeza deveria ser conduzida ao culto, né? A célula da irmã Maria estava ali, tal, chegou um pessoal novo ali, tal, foi convidada pelo irmão Kikuchi e tal, aí depois ele aceitou Jesus. Pastor, ele tem que permanecer na célula ou ir para o culto? Permanece na célula, mas vem para o culto. Tá fácil? Facilitou aí, né? Aqui no culto a graça de Deus é ministrada, a palavra é pregada a todos do corpo de Cristo. Se você é crente, membro da igreja, e ainda não percebeu a importância de estar presente no culto, você está deixando de cultivar a primeira etapa visível do crescimento cristão. E pelo amor de Deus, pelas ricas misericórdias e compaixão do alto, queridos,
que essa pandemia não tenha congelado a sua fé nos rudimentos da fé, de tal forma que tenha desencorajado você a comparecer ao culto da igreja. Não, eu assisto pelo YouTube. Não, presencialmente. Ah, mas quando a pandemia passar. Bom, você e Deus, mas a palavra de Deus coloca muito enfaticamente. A fé que veio por meio de Jesus ao coxo e a você também é que ele lhe deu a salvação. Mas essa conversão, essa alegria não foi dada para você ficar com você mesmo e deixar de participar do culto, interagir com os irmãos da fé e separar. Pastor Luiz pregou há 2 domingos, separar, né? O dia de domingo, o dia do culto, para compartilhar sua vida e sua fé em Cristo. Um membro da igreja que evangeliza e convida uma pessoa a vir ao culto, já sabe que deverá ser assíduo ao culto da igreja, para que possa acolher pessoalmente o convidado. O coxo que foi curado havia passado a vida inteira, essa vida inteira, no capítulo 4, lá no finalzinho, está escrito que esse homem, a idade dele era de mais de 40 anos. Foi uma geração inteira pedindo esmolas. 40 anos fora do culto. Qual foi a primeira evidência de que este homem coxo foi integrado ao corpo de Cristo? Quando, ao ser curado pela fé dado por Jesus, ele entrou no culto e cultuou com o corpo de Cristo. Queridos, tem alguém que você conhece que vai para a célula, parceiros, basquete também, né? Tinha que cutucar, Nedson, né? Mas assim, né? E vinha para a festa caipira, né? Especial de Natal, né? E tal, mas nunca adentrou no culto. Nunca foi desafiado a adentrar no culto, para realmente ser ministrado ali pela graça de Deus. Antigamente as pessoas falavam que o louvor libertava, né? Claro que o louvor não liberta, mas Jesus que é louvado no momento de cânticos, né? De músicas, ali com certeza, queridos, com certeza está acontecendo a ministração da graça de Deus na tua vida. Com certeza. Os feridos de alma são curados. Você vem aqui com a alma ferida e você ali, Deus está ministrando ali no meio do louvor, o Espírito Santo ministrando a tua vida. Mas quando você sai, você diz, glória a Deus. O coxo não havia recebido a salvação em Cristo, mas o ato de Pedro e João serem assíduos aos cultos diários de oração contribuiu para que ele fosse acolhido ao corpo de Cristo, que vivia unânime no templo e de casa em casa. Se você às vezes vem ao culto apenas para que as suas necessidades sejam atendidas, facilmente você vai deixar de ser assíduo, não é? Porque a vida no dia a dia tem seus apelos e convites de prioridade. A cada domingo você vai pesar na balança. Próximo domingo é lógico, tem culto, né?
Ah, mas próximo domingo tem um convite ali, né? E tal. E o que eu vou fazer no culto da igreja? Eu estou bem, né? Eu estou bem. E também não convidei ninguém para ir para o culto, então não tenho compromisso nenhum. Então, convite, né? Convite que me atrai. E culto fica, não, deixa lá, né? A turma lá louvando, adorando, intercedendo por nós. É isso aí, né? E se o domingo de culto não for a sua prioridade, se adorar a Deus juntamente com o corpo de Cristo reunido, você irá colocar outro compromisso no lugar de Deus. Isso tem nome. É idolatria. São os ídolos falsos. Não significa dizer que você não tenha que faltar um domingo sequer. Ah, pastor, mas caxia, né? Porque há situações em que levam você a se ausentar do culto, obviamente. Também se você vem aos cultos, também tem o contrário, né? Se você vem aos cultos assiduamente, só porque tem que bater o cartão de presença, aí é legalismo, né? Aí o seu Deus não é o Deus do culto, né? O seu Deus é você mesmo. Você está querendo mostrar para não sei quem, né, que você é um fiel adorador, mas você tá mostrando só para você mesmo, porque Deus conhece o coração da gente. Olha só. Então isso deixa de ser uma prática de liberdade no espírito para caracterizar legalismo. Isso também é idolatria. Você acaba por vir aos cultos para honrar seu compromisso de crente e pronto. A vontade de Deus é que nós possamos vir ao culto para adorarmos a Deus, em espírito e em verdade. O culto deve ser prestado a Deus e não a si mesmo. Hoje o louvor não foi bom, não me agradou. Hoje quem pregou foi fulano. Não gosto do estilo da mensagem dele. Peraí, para quem é o culto? É para você, tem que te agradar? Pois todos nós sabemos que para agradar a carne, né, é muito fácil, mas esse não é a finalidade do culto. E outra boa e bíblica razão para vir ao culto é entender que você tem a graça de acolher pessoas novas, pegar na mão delas, como Pedro e João pegaram na mão direita do coxo, e conduziram para que ele pudesse entrar no culto. E deixar de ficar se contentando em receber esmolas caridosas fora do ambiente de adoração e comunhão com Deus. Não, tudo bem, não, ele recebe esmolas da igreja, ele é beneficiado pela ação social, já não está bom? Não, tem que ter adoração. Tem que ter adoração. Pegue na mão da persona e entre junto com ela no culto. É verdade que a pandemia serviu de fator para que o culto fosse cultivado de modo virtual para priorizar a manutenção da vida física. Mas cremos que já podemos voltar presencialmente e com todos os cuidados necessários. Na escola onde eu dou aula, amanhã vai voltar 100%. As carteiras já estão disponibilizadas do modo normal, pré-pandemia. Não tem mais distanciamento de 1 metro, nada disso. É aquela galera toda e o professor vai ter que reger ali as estratégias. A vontade de Deus é que você volte ao culto e interaja de forma presencial, pois há várias pessoas novas chegando aos nossos cultos presenciais com muita sede de um olhar demorado nos olhos. Visitante, você chega, recebe, pessoa nova, você chega, você recebe, olhe nos olhos dela com carinho. E pode ser um olhar demorado, porque as pessoas ficaram 2 anos praticamente afastadas desse olhar
sem a intermediação da tela de notebook e computador. É ao vivo, olho no olho. A ministração de Deus começa no olho, ao vivo, não é? Então, gostaria que duas coisas ficassem bem claras para você, né? Primeiro, quem tem só a Jesus tem tudo. Segundo, vem para o culto, vem para Guiratinga, vem. É isso aí. Deus abençoe, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos fortalece, que nos enriquece, que firma as juntas, os artelhos da nossa alma, para que possamos, ó Deus, nos exaltar de alegria, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, e convido a todos que se coloquem de pé. Com a bênção apostólica estaremos dando final a esse culto. Que a graça imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o teu povo, não só hoje, mas todos os dias e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Então, nesse momento, damos por encerrado o culto e vamos passar para... o pastor está com a palavra. Obrigado.